sinais e discursos proféticos para a hora que está chegando. No próximo dia 8 de abril de 2024, ocorrerá nos Estados Unidos um eclipse solar total. Esse será um evento espetacular e visível em várias partes da América do Norte, incluindo, além dos Estados Unidos, o México e o Canadá. A trilha de totalidade, que é a faixa estreita onde a Lua cobre completamente o Sol, se estenderá em diagonal desde o Texas até o Maine. Durante a plenitude, a escuridão se instalará por alguns minutos, proporcionando uma visão impressionante do Sol totalmente obscurecido pela Lua. Mesmo fora da trilha de totalidade, todos os estados contíguos poderão observar o eclipse parcial. Isso significa que, independentemente de onde se estiver nos Estados Unidos, pelo menos uma parte do eclipse solar poderá ser visto por qualquer um. Há 7 anos, também desse mesmo país, ocorreu um eclipse solar total, aos 21 de agosto de 2017, e que ficou conhecido como o Grande Eclipse Americano, um evento astronômico igualmente notável. Agora, a justa posição no caminho da sombra desses dois eclipses totais, de 2017 e 2024, formam a imagem de um grande palio hebraico, Tau, sobre o território americano. O Tau é a 22ª e última letra do alfabeto hebraico. É uma figura de 2 varas cruzadas. Eram usadas para sinalizar às pessoas que elas haviam chegado a um lugar especial. Dadas como lembrança do acordo entre 2 pessoas também. No seu simbolismo, ele pode significar um marco, um sinal ou uma aliança. Aqui embaixo temos 3 figuras. A da direita, justamente a imagem pitográfica, que é representada por uma cruz. E à esquerda é a forma impressa moderna. No ano passado, aos 14 de outubro de 2023, ocorreu também nos Estados Unidos um eclipse solar anular, cujo evento astronômico também foi fascinante. O eclipse foi visto primeiro na costa oeste dos Estados Unidos. Em lugares como Tigard, Oregon, o Sol apareceu por trás das nuvens, criando uma visão impressionante. Se adicionarmos esse terceiro eclipse em 2023, com os de 2017 e 2024, obteremos a figura do palio hebraico Aleph. Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico, e sendo derivada do pictograma da cabeça de um boi. Ela evoca o primeiro, a unidade, a singularidade e a força. A sua forma impressa está destacada no meio da figura. E Aleph é a antiga palavra para boi, e no palio hebraico é o pictograma da cabeça de um boi com 2 chifres. Se rotacionarmos esse símbolo, obteremos a letra alfa, grega, e a letra A, romana, que de fato de onde se deriva. Nessa figura dos passos da trilha da escuridão ao longo do território americano, encontraremos uma enorme imagem do Aleph Tau. Onde mais encontraremos essa combinação Aleph Tau? Gostaria de destacar o simbolismo que essas 2 figuras juntas representam particularmente para mim. Temos no palio hebraico 2 figuras no formato antigo de pictograma. A de um boi da letra Aleph, seguida pelo da letra Tau, que é uma cruz. O boi é símbolo de força, da unidade e da singularidade. Mas também na antiga aliança era uma das principais ofertas de holocausto e sacrifício. Na nova aliança, a cruz representa o sacrifício de Jesus Cristo. Através da cruz,
uma nova aliança foi selada entre Deus e a humanidade. Na Epístola aos Hebreus, o autor argumenta de forma convincente que Jesus Cristo é superior a Moisés, aos anjos e ao sacerdócio levítico. Ele enfatiza que Jesus é o sumo sacerdote perfeito, que ofereceu um sacrifício único e eterno pelos nossos pecados. Como afirma o seu autor: pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Aí eu falei: olha, no pergaminho do livro está escrito sobre mim. Eu vim para fazer a tua vontade. Ele retira o primeiro sistema para configurar o segundo. Pois o nosso Deus não é maravilhoso? Agora voltemos para o início das Escrituras, para o primeiro verso do livro do Gênesis. É imediatamente perceptível que a quarta palavra, composta por um Aleph e um Tal, não foi traduzida para praticamente nenhum idioma e nem no hebraico. Mas ela está lá no Gênesis da Torá. O ensinamento fundamental da Torá é que Yeshua, Messias, é o Aleph e o Tal, a palavra no início da criação. Este ponto fundamental não foi aceito pelo judaísmo e, infelizmente, nem entendido no cristianismo, muito embora o apóstolo João tenha escrito sobre isso. Pois ele entendeu que a palavra Aleph Tal estava ao lado de Elohim e que a palavra Aleph Tal era Elohim. Esta é a revelação suprema das Escrituras. João disse com todas as letras: no começo era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas aconteceram por meio dele, e sem ele nada do que veio a existir foi feito. E o Aleph Tal deu origem a alguns ensinamentos importantes no Novo Testamento, especialmente no livro do Apocalipse, onde Jesus Cristo, Yeshua, é chamado de o princípio e o fim, o primeiro e o último, e usando o alfabeto grego, o Alfa e o Ômega. Yeshua é a imagem do invisível Elohim, o Criador do universo. Então, o eclipse de 8 de abril de 2024 entrará nos Estados Unidos pelo Texas, em direção diagonal a Pensilvânia, a Nova York, Vermont, New Hampshire e sairá pela costa leste de Maine. A bela e populosa cidade de Nínive, onde o Senhor escolheu Jonas para que ele pregasse sobre o arrependimento e o amor de Deus para a população, foi destruída junto com a queda do Império Assírio, por volta do ano 612 a.C. Analogamente, Jesus Cristo tem dado muitos sinais celestes para a geração maia adúltera que vive nas grandes, prósperas e belas cidades da América, que fraqueja na fé genuína, pois vive da espera desses sinais miraculosos. Como vimos acima, esse sinal está agora colado no continente americano. Apresentaremos a seguir um vídeo com Mar Marie Emanuel, bispo assírio-australiano da Igreja Christ the Good Shepherd Church, de Wakeley, da Austrália. They have Satan temples in America. They worship him in the open. And they want to do it here in Australia. And they will do it. What is happening to our governmental bodies? Total non-existence of God in their hearts. Therefore Satan is infiltrating. That's why he will implement everything that he wants. We're living in the end of times. They don't want to see the light. And you speak love, they see you as the enemy.
You speak out of concern for their own well-being. They put an X on you and they say you are a discriminative, a judgmental human being. How dare you do that? I'm going to sue you. I'm going to take you to court. Hang on a sec. I worry for you. I care for you. This is not the way a human being should live. They don't want to hear about Jesus Christ. Once upon a time, Australia was Christian, no longer. Once upon a time, America was a Christian country, no longer. Once upon a time, Canada was a Christian country, no longer. Once upon a time, the entire European nations were of Christian, backgrounds. No longer. Atheism is infiltrating the entire globe, especially the Western world. You want to build a church, all hell breaks loose. You go and build anything else, no problem, brother. These are minorities, we need to look after them. You speak about any religious figure. I dare you speak about Muhammad or Buddha, or in the midst of Buddhists or Muslims. They will chop you. But look what they are saying and doing about Jesus Christ. And no one is moving a finger. Christians have gone asleep. No more Bibles in the schools. No more speaking of Jesus Christ or God. I just wonder sometimes when they mention the word God or the name God, we need to specify which one. In Hinduism, there is over 3 million gods, so which one is it? In Islam, which God is that? Even the Prophet doesn't know. Judaism, which God? Yahweh? Which one? Where is Yahweh? Can you show me? I know Jesus Christ. He revealed himself to me. I know him. Don't want to hear about Jesus. They started passing laws that are against Jesus Christ. What has become of Australia? Even mice started eating the crops. There was fire, bushfire, 2020, early, followed by a great flood, and then followed by a coronavirus, and until now we are suffering. The Chinese have made fun of Australia. They have put Australia so low with their talks, saying that you are nothing but a puppet, we can do whatever we want to you. If Australia was under the jurisdiction of Jesus Christ, who is China and what is China? You know what Jesus can do to China? Before Mr. Xi Jinping blinks his eyes, he will be gone with the wind. If Jesus wants to bring somebody down and breaks them, they will not know what hit them, my dear friend. There is no power beyond and above Jesus Christ. But this is what happens. When we walk away from our own God, the enemy will devour us and will make fun of us. It is only fair. We've walked away from our Christian God. And I've said this and I'll say it again. If anybody wants to compare Jesus with someone else, I'll say, my dear friend, don't even waste your breath, because there is no comparison whatsoever. But if you insist on comparing Jesus with any religious figure, no matter who they are, or philosophical figure, then I will say, okay, let's enter this context or whatever it is. The time is near. Blessed are you that reads this prophecy, Revelation. Blessed are you that hears this prophecy, and blessed are you that you believe in it and keep it by implementing it in your life, by believing and saying, what am I doing? Where am I heading? What am I going to achieve if I keep on going in this particular path?
Until when am I going to be deceived by the enemy? Until when am I going to be deceived by the temptations of this world? The time is near. The book of Revelation is saying it's near. Near means it's very close. The time of judgment is very close. The time of putting an end to everything is very close. So where is your head? Where is your heart? Where is your sense of direction? What has become of God's children? Have we turned into worldly beings? Yet Jesus has purchased us with His own precious blood and made us sons to the Almighty God, and God being our heavenly Daddy. He made us heirs to the throne and the inheritors of everything that belongs to God. I have swapped this treasure, divine treasure, with the pig's field downtown. I've swapped it. I gambled with my spirit, with my life, with a 5-minute temptation out there in the street, because I went asleep. I was not alert. I did not read what Jesus has been warning me all this time. I thought this life is it. I am free. I can do whatever I want. But you don't know when judgment is going to come upon you, because the time is near. The time is near in 3 ways. 1, since this is a prophetic book, every prophecy will come into fruition. Every prophecy will be fulfilled. The time is near for the prophecy to be fulfilled. Number 2, the time is near for the coming of the Messiah. Because just look around you, my dear friend. It does not take a genius to figure out what is happening in the world. It is absolutely disastrous, and it is absolutely a godless generation. Everything that is happening in the world is nothing but the core of evilness. Evil in its core. People are calling darkness light, and people are calling death life, and people are calling the sour sweet, or the bitter sweet. And people are choosing Satan and rejecting Jesus Christ. O Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículos 38 e 39, reporta que quando os escribas e fariseus quiseram provas da divindade de Jesus Cristo, ele devolveu-lhes a seguinte profecia: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso. Todavia, nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal miraculoso do profeta Jonas. Nesse contexto, Jesus estava repreendendo aqueles que buscavam sinais como prova de sua messianidade, em vez de reconhecer a verdade e a premência de suas palavras e ensinamentos. O profeta Jonas é mencionado como o único sinal que seria concedido àquela geração. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, Jesus também estaria 3 dias e 3 noites no coração da terra, referindo-se à sua morte e após a sua ressurreição. Portanto, Cristo nos adverte que a fé genuína jamais deverá ser lastreada pelos sinais visíveis e miraculosos, mas sim pela plena aceitação de seu Evangelho, as boas novas do Reino de Deus. Essa é a sua mensagem de paz, de salvação, de construção do templo de Deus dentro de cada um de nós e do seu divino domínio. Em resumo, as boas novas são a proclamação de que Deus ama tanto a humanidade que enviou o seu próprio Filho para, através do seu sangue derramado, oferecer salvação e reconciliação a todos. É uma mensagem de esperança
de paz, de redenção e de glorificação. Louvemos todos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.